Aquela doença. Tem pessoas que preferem falar assim. Já fica mais fácil a gente entender que existe toda uma carga, ou seja, não é tão fácil lidar com o câncer. Nessa iniciativa da Perseverança Terceira contra o câncer, nós estamos entrevistando uma série de especialistas para tratar dos mais diversos assuntos, para falar sobre prevenção, para falar sobre estilo de vida e para falar que essa não é uma sentença de morte. Tem sim como passar pelo tratamento, buscar formas de lidar com isso do melhor jeito possível. Eu estou aqui agora com uma especialista que vai ajudar a gente a entender melhor desse assunto. É a doutora Letícia Andrade Nader, com um currículo muito vasto, então eu vou ter que ler aqui, vai ficar muito mais fácil para mim. Ela fez, na verdade, a Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, formada em medicina por lá. Depois fez residência em clínica médica, propedêutica e em oncologia clínica na PUC São Paulo. Veio para Sorocaba em 1992, trabalhou aqui no serviço público, inclusive também no Instituto de Oncologia de Sorocaba, do qual foi sócia por quase 25 anos. Fez pós-graduação lato sensu em psico-oncologia, né, doutora, pela Fundação Antônio Prudente e em cuidados paliativos pela Faculdade da Unimed. Mais interessante ainda, olha, é surpreendente. Voltou para a faculdade, está fazendo agora o curso de psicologia na Universidade de Sorocaba, na Uniso, e também uma pós-graduação em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo. Ufa, cansei! Muito obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada. Falei tudo certo? Faltou alguma coisa? Não, não faltou nada, não. É assim, é uma trajetória realmente de quem gosta de estudar, mas tem toda uma lógica, né? Porque quando eu comecei medicina, eu já era envolvida em psicologia, já gostava, desenvolvia a psicologia, a medicina, a oncologia puxa o cuidado paliativo, que aí tudo puxa a psicologia de novo e cai na psiquiatria, né? Então, o que é isso? É querer entender o paciente além do corpo, que ao longo desses 30 anos a gente se dedicou bastante, né? Então, abordar a psique faz sentido porque a gente completa o cuidado com o paciente, né? Então, é por isso que eu tenho esse currículo assim. Eu até ia entrar nisso, assim. Eu percebi que você tem um interesse especial nessa questão psicossomática. Sim. Né? Mas o que é isso? Quando a gente fala no psicossomático, nos aspectos psicológicos da doença ali na psique do paciente, é só do paciente? Tem a ver também com as pessoas que estão no entorno dele? Olha, psicossomática é uma coisa que não vai deixar muito claro para a gente a relação do câncer com o estresse, tá? Por quê? Porque alguma coisa psicossomática é quando você tem um problema seu de origem também psicológica que está influenciando negativamente no seu corpo, né? Então vamos colocar o exemplo da dor. A dor, ela é considerada uma dor total, porque ela tem a dor física, ela tem a dor psicológica, ela tem a dor do lado familiar, ela tem a dor do aspecto religioso, espiritual. Então, a dor é um conjunto de coisas. Se ela estiver com um bom analgésico, mas não estiver trabalhando bem a parte emocional dela, o estresse emocional dela vai aumentar a dor, tá? Isso é a influência das emoções na vida da pessoa e nas doenças. Agora, existe um outro aspecto que se chama de medicina psicossomática, que eu não vou entrar aqui porque não é exatamente o que eu faço de estudo, a medicina psicossomática em si, né? Mas o paciente, não só oncológico,
todo ele precisa ser visto como um todo, porque a doença, todas as doenças, principalmente as crônicas, você vê as doenças reumatológicas mesmo, além das oncológicas, a fibromialgia tem uma relação direta do grau de estresse da pessoa, ou de depressão, ou de comprometimento e o nível de dor, né? Mas o que eu acho que a gente deve guardar é que o tratamento do câncer, principalmente, ele é holístico. O que é holístico? Holístico é aquilo que a gente trata o todo, porque ele não pode ser tratado só como uma doença. Esse é o problema, porque a doença, ela é sem dúvida uma doença grave, também está relacionada à morte, embora não seja sinônimo de morte. Existem muitas e muitas e muitas doenças curáveis. Eu tenho muitas pacientes curadas, né? E a gente está falando no Outubro Rosa, que é o câncer de mama que está em voga. Câncer de mama cura. Agora, não é todo câncer de mama que cura e existe um caminho até essa cura. Esse caminho até a cura, ele tem que ser, na minha opinião, dividido em duas partes. Uma é a análise profunda da doença da pessoa, porque é importante mapear, né, que a gente chama de estadiamento, quer dizer, o que existe de doença ali. É importante fazer os exames complementares que vão trazer segurança para a gente. É importante o remédio que vai ser feito para usar, para tratar. Não sei se quimioterapia, se radioterapia, se hormonioterapia. Mas isso é o tratamento do câncer. Fundamental, tá, gente? Só que por trás disso tem a pessoa. E a pessoa está arrasada, a pessoa não consegue, o médico mergulha um monte de exame que tem que fazer e dá um monte de informação porque tem que dar. E essa pessoa, ela tem que ser cuidada, né? Acho que é por isso que eu estou migrando um pouco para essa parte, porque é essa mulher que já está fazendo tudo aquilo que é importante ser feito para a doença. O que a gente faz com ela agora? Doutora, mas como falar disso, por exemplo, para uma mãe que está acostumada a cuidar dos outros, a cuidar dos filhos, né? Olha, agora você precisa se cuidar. Fica até parecendo que como fazer isso? Olha, porque tudo que uma mãe quer é ficar viva para cuidar do filho, não é? Então, se a gente tem uma paciente, muitas são jovens, que tem filhos, que não sabe como vai administrar o dia a dia junto com os filhos, como vai ter força de encarar aquilo. A melhor forma que eu enxergo é orientar a pessoa no sentido de que você está procurando a cura. O que você quer? Não é cuidar do seu filho? O que nós estamos querendo? Que você cuide do seu filho através da cura da doença. Porém, tem um caminho. E nesse caminho, você não vai estar sozinha. Porque você vai ter a psicóloga, você vai ter a sua família que vai ser incluída dentro do processo, você vai ter o farmacêutico, o enfermeiro, a menina, a funcionária da recepção que vai conseguir te acolher, te deixar um recado. Então, é isso que a gente tem para fazer, porque é um fato. Quando a gente chega, quando essa pessoa fragilizada chega, é fato que ela tem que ter ajuda para aquilo. Então, o que nós precisamos fazer? Ajudar. Então, o tratamento do câncer,
ele é interdisciplinar. Olha, isso é na oncologia, é na reumatologia, é na psiquiatria, é na ortopedia, é na medicina. Interdisciplinar. Quais são as figuras da equipe da oncologia? Nós temos a equipe que lida diretamente com o paciente durante o tratamento e temos aquela equipe que prepara o paciente para o tratamento. Por exemplo, tem dentista na equipe da oncologia. Por quê? Porque em algumas situações pode ter lesão em cavidade oral, lesão em boca, que o odontólogo, o dentista, pode fazer o laser e o laser vai melhorar. E ele pode orientar o que fazer para evitar aquilo. A gente tem a fisioterapeuta, a gente tem a nutrição. Olha a importância da nutrição na vida do ser humano e dentro do tratamento. Aliás, tem muita dúvida em relação à nutrição, né? A alimentação, né? A alimentação. Eu vou voltar um pouquinho, porque quando você falou dessa questão holística também, às vezes fica um pouco difícil, né, entender quando você fala assim, é holístico. Quando você fala dessa questão do câncer, por que esses outros aspectos da vida influenciam? A gente consegue explicar um pouco isso? Tipo, é possível evitar um câncer? Como é que a gente pode evitar um câncer? Cuidando da sua saúde. Não tem fórmula. Não tem fórmula. E não existe isso. A pessoa está magoada e foi a mágoa que deu câncer. Não é. Não é. Se fosse assim... Não existe isso. Você que causou seu câncer porque você se culpa. Ninguém causa o seu câncer. Nós temos fatores de risco para as doenças e existem algumas coisas que permeiam a grande maioria das doenças, como, por exemplo, a importância da alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Eu vou falar a minha conduta, doutora Letícia Nader. Eu acho que o paciente deve fazer uma dieta baseada na pirâmide alimentar. Gosto bastante do que a dieta mediterrânea prega. Acho que o paciente tem que ter no dia a dia dele a base da pirâmide, que o que é? Exercício físico, combate ao sedentarismo, combate à obesidade. Aí a gente vem com legume, verdura, fruta, grãos e vai subindo. Pode comer açúcar? Pode, mas está lá em cima, junto com o álcool, junto com os embutidos, né? Porque nós sabemos quais são as dietas que não são boas para câncer, né? É muito divulgado. Então, tem que comer de tudo. E durante a quimioterapia, vai comer de tudo? Pode comer de tudo. Mas no dia a dia, a gente vai dar uma dieta que seja mais adequada para a saúde da pessoa e ela vai ter os momentos em que ela vai poder sair da dieta combinado com a gente, combinado com o nutricionista. Né? Então, a dieta é uma forma da gente evitar câncer. Outra forma da gente evitar câncer, fazer exercício físico. Porque o impacto do exercício físico na prevenção de recorrência de mulheres com câncer de mama é grande. Né? Então, exercício físico não é só o câncer de mama que a gente está evitando. Tabagismo. Etilismo em excesso, isso tudo evita câncer de mama. E se a gente for abordar o lado emocional, eu acho que você está pensando um pouco no aspecto emocional também, a psicoterapia pode ajudar. Porque nós sabemos quando nós estamos com algumas situações gerando angústia, né? Algumas situações não resolvidas. O psicólogo
é a pessoa que está indicada a sentar, a conversar. Não é para dar conselho, não é para dar conselho. O psicólogo pontua, porém, quem tem que descobrir e que entende o que precisa ser feito é uma descoberta do próprio paciente. Mas é falar, porque quem fala não tem sintoma. Agora, tem uma outra questão que eu gostaria de perguntar para você. Você que tem lidado com as pacientes, com as mulheres, especialmente nessa questão do câncer de mama. Mulher se culpa muito? Ela fica buscando um porquê, uma razão para isso? Denise, você acertou em cheio com isso. Praticamente todas as mulheres que vieram em primeira consulta comigo me questionaram de forma a estarem buscando a eventual responsabilidade delas. A grande maioria, né? E é uma coisa que é importantíssimo a gente falar. Eu tenho oportunidade de conversar com elas e deixar claro isso. Por quê? Culpa, a gente lida, eu lido com culpa e oriento as pacientes da seguinte forma. Mesmo que tenha ficado 2 anos sem fazer a mamografia, não é ideal. O ideal é a mamografia anual. Fiquei 2 anos, não fiz, só tem 3 anos, que há 3 anos atrás que eu fiz, agora eu estou com nódulo. Poderia ter aparecido antes? Poderia. A gente não sabe se teria mudado o curso da doença, a gente não sabe o que teria acontecido naquela época. Essa senhora provavelmente não fez o exame porque estava cuidando do marido que está na cama doente. Porque existem todas as histórias, né? Não é que a pessoa não quis fazer porque não quis. E culpa é algo que a gente leva para o nosso psicólogo e depois não pode mais pensar nisso, porque é arrasador. A culpa, ela está no passado. Ninguém atinge aquilo, ninguém modifica aquilo. Então, o que é bom? Se perdoar. Eu acho que também, aí você vai me corrigir se eu estiver errada, né? Mas as mulheres um pouco entenderem quem elas são também, porque a gente assume tantas responsabilidades, a gente faz tantas coisas, né? Então é claro, né, que não somos perfeitas, ninguém é, mas somos mulheres e muitas vezes mulheres muito capazes, muito capacitadas, mesmo aquela mãe, aquela dona de casa, que às vezes ela fala, mas eu só sou dona de casa. Poxa, você gerencia uma casa, dá muito trabalho. E né? Ainda filhos, né? Filhos, marido, a casa. E aí se você tem uma outra ocupação, você trabalha fora, mais ainda, né? Porque as responsabilidades, o mundo é cruel com as mulheres. Então, só uma outra mulher para entender bem, né? Eu acho que fica até mais fácil, elas devem se sentir mais acolhidas, né? Quando ouvem isso de você também. Eu acho que ajuda. E em relação a isso que você falou de multitarefas, eu vejo 2 coisas. Uma é que isso, sem dúvida, dificulta completamente o autocuidado. Porque a mulher, está habituada a cuidar dos outros, né? Principalmente existindo filho. E eu vejo, e muitas também, o que acontece? Deixa a vida levar no ritmo do trabalho. Então, que se dedicam pra caramba no trabalho fora de casa, que se exaure, que não tem tempo para nada. E quando uma mulher assim, que não tem tempo para si, diagnostica um câncer, é um momento bastante difícil. Acho que perturbador, né? Perturbador, porque ela enxerga que ela não tinha tempo
enxerga que aquilo tinha um motivo importante, mas aí ela tende a se culpar por isso. Como passar por esse processo? Como passar pelo tratamento, né, do diagnóstico ao tratamento e manter um emocional saudável? Porque eu comentei com você anteriormente, a gente começar a entrevista, que eu conheci uma pessoa, é claro, ela tinha um conhecimento, ela era uma médica também, ela tinha um conhecimento aprofundado sobre o tema, então aquilo permitiu que ela entendesse as fases do tratamento. Mas ela tinha 2 filhos adolescentes e ela brincava o tempo todo, não posso morrer, gente, eu tenho que passar isso aqui bem, vou passar por isso. E ela se maquiava, se arrumava para sair de casa, então ela mantinha assim uma beleza mesmo, até para ela, porque a beleza é importante pra gente, Fundamental. né? Então mesmo que você tá ali meio aquele dia que você não tá muito bem, se mesmo assim é legal você fazer uma maquiagenzinha básica, nem que seja para você levantar a sua autoestima. Mas nesse caso das mulheres que recebem um diagnóstico, como manter esse emocional em dia? Olha, eu tenho uma metodologia, eu me preocupo muito com isso, tá? Eu me preocupo muito em que o paciente esteja eutímico, né? Quer dizer, com humor dentro do nível médio e que a pessoa esteja vivendo sem culpa, sem nada. Eu acho que a primeira coisa que a mulher precisa, e aqui eu estou falando especificamente das mulheres, porque é um quadro mais intenso, o quadro de câncer de mama, e as mulheres reagem de uma forma diferente dos homens. Eu acho que é muito importante que elas entendam tudo o que está acontecendo. Tudo. Lado bom, lado ruim, por quê? Mulher quer saber onde pisa. Então, dê as informações, esclareça todas as dúvidas. Fale quais são as propostas terapêuticas, prós e contras de cada um. Inclui a mulher nisso. Na primeira consulta, além disso, psicoterapia. Além disso, uma avaliação pequena para ver risco de depressão, para a gente ver se encaminha ou se medica alguma coisa que seja necessário para isso. Então, é um suporte. Manda para a nutricionista, conversa um pouco sobre a dieta. Aborda a questão da culpa para pegar e falar com todas as letras. Não é culpa sua. Então, é um caminho e a mulher tem que ir se apropriando do que está acontecendo para superar. Porque enfiar debaixo do tapete não adianta. É igual um aspirador de pó, é o que eu penso. Um aspirador de pó que enche, de repente aquele negócio estoura. Imagina o que vai virar aquele negócio, aquele aspirador de pó estourado. Então não pode estourar, tem que ir esvaziando. Então a terapia semanal eu peço para todas fazerem, né? Algumas têm alguma resistência, né? Mas ajuda demais. Agora, essa questão da prevalência do câncer de mama, ela ainda continua alta? Ou você percebe que houve algum tipo de redução? Não, continua alta, sim. Continua alta. O que é preciso é modificar os fatores que evitam, né, o câncer. Então, uma coisa que me preocupa um pouco, reposição hormonal parece que está sendo feita com mais facilidade também. Eu não sou contra reposição hormonal. Em paciente oncológico, a gente não autoriza que seja feito, mas em quem não tem histórico oncológico, eventualmente pode ser feito. Desde que converse se tem parente de primeiro grau com isso, se converse os fatores de risco individuais da paciente e, mais do que isso, se existe necessidade. Qual é o sintoma que está fazendo com que precise disso? Porque dá ressecamento vaginal que é péssimo para a mulher,
mas tem a laser terapia vaginal, que contorna isso. Os fogachos. Os fogachos. A acupuntura pode ajudar os fogachos, né? O humor. Senta, conversa, de repente troca ideia com o psiquiatra e discute o humor. Agora, se existe um conjunto de fatores já pensados entre paciente e médico e a melhor alternativa é usar hormônio, usa hormônio, mas usa pelo tempo necessário, usa fazendo avaliação semestral, né? Então, para evitar o câncer de mama, a gente precisa melhorar a nossa dieta, comer, não ir contra a obesidade. A obesidade inflama o organismo e é um dos fatores de risco para câncer de mama. Então, eu acho que é isso, exercício físico com mais rigor, né? Cuidar da nossa saúde, porque o câncer é uma doença que pode aparecer entre várias outras que a pessoa está sujeita. A questão é que quando você cuida de si mesmo, mesmo que o câncer venha a surgir, vai encontrar talvez você um pouco mais forte também para lidar com aquilo, com o seu corpo com mais defesa também, né? Sim. Porque se ele encontrar você mais fragilizado, até essa passagem pelo tratamento, a forma que a doença vai avançar. Então, tudo isso tem esses aspectos que a doutora está trazendo aqui para a gente, que podem ter a ver com algumas mudanças no estilo de vida. Nunca é demais, né? A prevenção, de repente, pode evitar algumas dores maiores, né? Agora, existe uma outra questão que são os exames, né? A gente está falando de estilo de vida e tudo. Agora, a mulher, a partir dos 40, 45 anos, mamografia anual. Eu gosto do ultrassom de mama junto, porque às vezes é um cisto e a gente já diagnostica isso. O autoexame mensal. Para que serve o autoexame? Ele não é uma detecção precoce, mas ele é uma detecção de doença. Tem uma amiga, essa amiga que eu comentei, ela descobriu o câncer dela no estágio inicial, se apalpando durante o banheiro, no banho, Sim. fazendo autoexame. Sim. E ela comentou que, como ela é médica, né? Porque, afinal de contas, vocês têm informação, né? Sim. E aí é até justo que vocês utilizem essa informação. E ela percebeu. Ela falou, opa, isso aqui não estava aqui. E aí ela já foi correndo ver e, graças a Deus, está muito bem. A consulta anual com o ginecologista, né? Eu acho que isso tudo ajuda a cuidar do câncer, a cuidar para que não tenhamos câncer e para que, se tivermos, que seja inicial. Caminhando para o fim já, você consegue dar uma orientação para essa mulher que de repente está ali com medo, vai pegar um diagnóstico daqui a alguns dias ou receber um diagnóstico de câncer? O que você falaria? Eu falaria que ela aceitasse o que for concreto, entendesse que ela tem ajuda, não vai estar sozinha, e entender que é cientificamente comprovado o valor da fé. Não estou colocando fé em Deus, não estou colocando fé no tratamento, eu estou falando a fé. A fé de que as coisas vão dar certo, a fé de que aquele médico que está com você vai ser iluminado, a fé em algo que você acredita ajuda muito. Ajuda a passar os dias ruins, né? O que seria da gente sem a fé, né? Essas horas. Pois é, às vezes assim eu fico preocupada das pessoas acharem que isso é religião e não é religião, sabe? É acreditar no seu corpo, é acreditar de verdade. É claro que talvez para a pessoa que tem esse aspecto espiritual fica um pouco mais fácil também, né? Fica. Nossa, eu costumo falar, né? Acreditar em Deus é tão bom porque
por mais que as coisas não estejam boas, você tem uma fé de que tem alguém ali, sabe? Que ele está acima de todas as coisas. Numa situação como essa, como é difícil, né? Você vai olhar para onde? Então, acho que fica até um pouco mais difícil falar disso para quem tiver esse bloqueio, né? É um assunto delicado, assim? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Não é fácil, mas é assim, a mulher tem uma característica de ser corajosa, né? Não estou falando que todas as mulheres são corajosas ou que os homens não são corajosos, não é isso. Mas a mulher, ela enfrenta, né? A maioria pega no chifre. É que a vida não nos dá alternativa, né? Receio que seja isso. Eu acho que é um pouco isso. Não acho nem que seja porque a gente quer fazer assim, mas é porque a gente não tem muita alternativa. Então, é a forma que a vida nos apresenta, a gente tem que lidar com as situações, né? Acho que é um pouco isso. Quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, doutora. A gente sabe que a sua agenda é complicada, né? São muitos compromissos e quando a gente começa a ler seu currículo dá para entender o quanto são os compromissos. Muito obrigada pelo seu tempo. Se você quiser deixar um recado, fica à vontade. Olha, eu diria que é importante que a gente pense no câncer de mama e em todos os cânceres e no nosso cuidado diariamente. Não só em outubro, não só em novembro, mas vale a pena a gente cuidar da gente para que a gente possa cuidar do outro. Certo? Então, você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Lembrando que essa é uma iniciativa da Perseverança Terceira contra o câncer. Ao longo dos meses de outubro e novembro, vão ter várias entrevistas com muitos especialistas falando sobre o tema. Até mais.